Amanhã tem um jogo do Santos e Curitiba. Eu vou lá, fico meio unido. Já acertaram com a diretoria, vou na chegada, mas assistir, né? Sempre que eu estou aqui, tem um jogo lá, eu vou. Já joguei na Vila Belmiro. Muitos jogaram, poucos fizeram gols, né? Eu joguei 10 minutos, fiz um gol. Talvez volte no domingo, no próprio domingo à noite para Brasília ou na madrugada de segunda-feira. E volta tudo normal. Presidente, como é que está esse termômetro pelas suas andanças, motociata, enfim, aqui no Guarujá? O que o senhor está sentindo? O que acontece? Eu tenho viajado o Brasil todo desde o começo, né? Inaugurando obras, indo também em encontros de cristãos, as mais variadas atividades. Junto com o povo, ver o que está acontecendo. Temos problemas? Temos. Se fosse só no Brasil, você podia me acusar de qualquer coisa, sem problema. Mas é no mundo todo. A questão da pandemia, daquela política do fica em casa, a economia a gente vê depois, chegou a conta para pagar, está chegando. Tivemos essa guerra do outro lado do mundo. Tem repercussões econômicas no mundo todo. A Ucrânia é um país grande exportador de produtos do campo. Em especial ali, trigo. Vamos ter problemas. Desde 2019 trabalhamos nisso aí. Eu sempre falei para o ministro e cobro antecipar problemas, né? A gente pretende em poucos anos ser autossuficiente em trigo e mais algum tempo sermos inclusive exportadores. Hoje importamos em torno de 5 milhões de toneladas por ano. Temos 1 milhão de hectares de Roraima pronto para começar a produzir trigo. O Cerrado também, uma tecnologia bastante avançada da Embrapa. Podemos dizer a vocês também que a questão da energia é uma realidade a médio prazo. Temos potencial, estamos estudando junto com a iniciativa privada toda a costa do Nordeste ser responsável por 50 Itaipus, no mínimo, energia limpa, né? Eólica. Então o Brasil é uma potência. Desenvolvendo muito com o Marcos Pontes tecnologias do grafeno, nióbio, uma coisa fantástica. Eu acredito que em poucos anos vamos ter a super bateria de nióbio e grafeno, se bem que a de nióbio já existe lá em Campinas, lá no acelerador de cíclotron, via fisicamente a bateria. Grande vantagem dela, recarga em poucos minutos. Então uma grande renovação, né, para transporte de automóveis. Então a revolução da indústria automobilística se apresenta pela frente. Conversei agora há pouco com o Paulo Guedes, na saída de casa. Ele quer sim, até ouvi a notícia, né? Estamos perseguindo desde o começo a questão do imposto de renda, a tabela que não é reajustada. E ele pretende anunciar para o ano que vem já um percentual bastante elevado de descontos de imposto de renda, né? Passando de 2 mil para perto de 3 mil reais o desconto. Ele acha que não precisa buscar uma fonte alternativa para cobrir isso aí, como fizemos a questão do IPI. Foi um corte linear de 25% todo IPI. Anunciamos mais um corte agora, deixamos de fora apenas os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Eles não vão perder nada com isso. Os políticos locais, né, como por exemplo Omar Aziz, entre outros, que nunca fizeram nada para o seu estado, eu critico. Agora critico quando eu diminuo o imposto. É impressionante. Inclusive um deputado de lá vai entrar na justiça contra o reajuste, contra o desconto de 25%, o corte do IPI. Já fazer a nossa parte. O que dá para esperar, senhor presidente, até o fim do ano do teu governo? Privatização, alguma coisa será entregue? O que esperar até o final? Porque é um ano difícil, a gente tem o início da campanha e o que a gente pode esperar, o que dá para fazer ainda até o final? Acho que hoje em dia a população entende que sofremos as consequências da pandemia, de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica não conhecida nos últimos 91 anos, foi pesado para a gente, mas não tivemos apagão nem racionamento. Isso influenciaria diretamente no produto interno bruto nosso, na inflação, etc. Se for comparar com governos anteriores, pega por exemplo 2014 e 2015, nem vou falar que ano presente, tá? Mas perdemos 2 milhões e 700 mil empregos. Em 2015 tivemos inflação de 10%. Que crise nós tivemos? Crise nenhuma. É incompetência também. É incompetência gerencial. Você pega o padrão dos nossos ministros e pega os que os antecederam, uma diferença gritante. Como falei do Marcos Pontes agora há pouco, a questão do meio ambiente, que era problema, né, até pouco tempo. O Ricardo Salles, uma tremenda melhorada nessa questão de
como tratar o meio ambiente. Depois veio o Juca, um trabalho fantástico. Olha o trabalho da Tereza Cristina na agricultura, o Marcos Pontes na ciência e tecnologia, o Tarcísio na infraestrutura, o Rogério Marinho no desenvolvimento regional, levando água para o Nordeste. Quando você começa a comparar números, né? A Petrobras se endividou em 15 anos de PT em 900 bilhões de reais. A transposição está hoje em dia em 15 bilhões, ou seja, o endividamento da Petrobras, você faria 60 transposição do Rio São Francisco. Endividamento vem de onde? Desvios, refinarias que começaram a ser feitas, 3 não foram concluídas, a interferência no preço dos combustíveis. Nós não interferimos aqui, todo mundo está chateado com o preço do combustível. O senhor acredita que agora mude algo com o novo gestor? Não é questão de mudar. Tem coisa para ser feita, por exemplo, quando tem uma ação no Supremo contra mim, em poucos dias é votada e decidida. Eu tenho uma ação para 6 meses para que nós possamos regulamentar uma emenda à Constituição de 2001 que trata do valor do ICMS e o Supremo simplesmente não decide. Uma coisa simples. O que diz lá? Diz que o preço do ICMS deve ser o mesmo no Brasil todo. Quem decide vão ser os governadores, com a Confas, não sou eu. Mas o que não pode é parte da população ainda chega no posto de combustível e vê lá R$8 a gasolina e culpa o governo federal sem saber da composição do preço. O que a gente quer é apenas isso. Agora o Brasil, na economia, em relação ao mundo, em relação à própria OCDE agora, também mais restrito um pouco, está indo muito bem nessas questões econômicas. E nós devemos comparar o Brasil também com outros países do mundo. Aqui não tem desabastecimento, não tem falta de nada. Estão caros, sabe disso aí. Mas é uma consequência mundial. Se você interfere no preço do combustível, você parte para o desabastecimento. A Argentina, até há poucas semanas, vinha controlando o preço do diesel. O que está acontecendo lá? Desabastecimento. A gente não pode chegar a isso aqui. E a gente vai se antecipando a problemas, tomando decisões, se expondo perante a opinião pública, conversando com alguns de vocês da imprensa, dá para conversar com todo mundo, né? E vai tocando o barco. Presidente, obrigado pela gentileza. E nós só queria saber agora um assunto, o que o senhor acha das pesquisas atuais e como tirar talvez essa vantagem? O senhor vem crescendo nas pesquisas, a vantagem do ex-presidente da República. Eu não acredito em pesquisa. Se tivesse acreditado em 2018, eu não teria nem ido para o segundo turno. Eu perdia para todo mundo, segundo as pesquisas, né? As pesquisas sempre foram manipuladas. Eu lembro meu tempo de mais jovem, conversava com o vizinho, com o amigo, ele votava em quem ia ganhar. Ele não quer votar em quem vai perder. E o candidato nem sabe quem ele é, mas ele votava para dizer, o meu candidato ganhou. Isso foi mudando com a diversificação das mídias no Brasil. Tá? Se você for ver pesquisa, estou aqui, só um cara falou Lula até agora, mas acho que mais de 10 falaram algo diferente, né? Agora, o grande problema que a gente tem a gente não consegue entender o Tribunal Superior Eleitoral. Virou lá um grupo fechado, TSE Futebol Clube. O que se fala é lei. Até você vê há poucas semanas o Alexandre Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ter o registro cassado e preso. Ô Alexandre, eu estou desconfiado. Vai empreender? Vai caçar meu registro? Que democracia é essa? Você pode ver. Nós podemos desconfiar de tudo. Eu acho que até quando você desconfia e debate, você aperfeiçoa. Não tem nada que não possa ser mudado. E não vai ser dessa forma. Decisão de ministros. O próprio Barroso, há pouco tempo, teve nos Estados Unidos debatendo lá, né? Como tirar um presidente da República. E a gente vê certos absurdos que acontecem. Quando fala interferência, o ministro Barroso foi dentro da Câmara dos Deputados e interferiu, né? E a PEC do voto impresso foi derrotada. É uma interferência clara. Tá? Ele agora no debate com Tabata Amaral, numa live, me trata como inimigo. Ou seja, que democracia é essa? E outra coisa importante disso tudo, o Barroso era presidente do TSE e convidou algumas instituições a participar do processo eleitoral, entre elas as Forças Armadas. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Muito obrigado, Barroso. Nós colocamos lá o nosso comando de guerra cibernética. São pessoas com uma
uma cabeça privilegiada, né, entende realmente do assunto, e apresentamos algumas sugestões para o TSE. Foi marcada uma reunião há poucos dias entre o pessoal técnico do TSE e os técnicos do Exército. Depois, o ministro Fachin, agora presidente, resolveu postergar. Está marcada para até o final desse mês uma nova reunião. Espero que haja essa reunião e o debate entre pessoas técnicas. Pelo que eu sei, as Forças Armadas não estão apresentando nenhuma proposta de voto impresso. É questão técnica. Por exemplo, vou adiantar duas propostas para vocês que eu tomei conhecimento. A totalização ser feita nos TRS. Nos TRS, né? Em 27 TRS. E depois transmitida para cá. Por que não? Isso era feito até pouco tempo atrás. Uma outra questão que todo mundo fala, que tem uma sala secreta que totaliza os votos em Brasília. Por que sala secreta? A sala não tem que ser, a contagem tem que ser pública dos votos? E nós apresentamos uma das sugestões que o mesmo cabo que vai abastecer a sala secreta, abastece um outro computador do lado dessas entidades conveniadas. E as Forças Armadas têm como apresentar isso. Esperamos que aceite. Isso é transparência. Por que fazemos uma eleição que, não interessa quem ganhe, né, vai ficar marcada com o manto da desconfiança? O voto, né, a eleição é a alma da democracia. E por que resiste alguns ministros do TSE a isso aí? Por quê? O que geralmente acontece, né, a gente vê acontecer na América do Sul, já aconteceu no Brasil do passado, é quem está no executivo é buscar uma maneira de se perpetuar. Eu faço exatamente o contrário. Eu não estou brigando, batendo no TSE. Eu tenho minhas dúvidas, como a população tem. Se parar qualquer um aqui, vai te responder que tem essas dúvidas. E por que não acabar com essas dúvidas? Vão querer impor na mão grande? É assim? É assim? Tem que ser assim? Estamos certos? Você pode ver. Por que o documento encaminhado pelo Exército foi carimbado de confidencial por parte do TSE? A resposta que eu tive é que pode fazer com que algum hacker, né, com estas possíveis vulnerabilidades, interfira nas eleições. Então, deram mais uma prova que o sistema não é 100% blindado. Nem os bancos são 100% blindados. Os bancos gastam milhões por ano com segurança tecnológica. Por que só o TSE? Porque só o Brasil, Bangladesh e Butão adotam isso aí. Nós acabamos de ver o primeiro turno na França. Uma urna, né, tem uma urna lá de acrílico e o voto em papel. Por que o Brasil quer empurrar a goela abaixo isso aí? E o que é mais grave agora? Tiraram o Lula da cadeia por um casuísmo. Foi o ministro Fachin que foi o relator. Tornaram ele elegível. E agora, todas as medidas adotadas pelo TSE é para prejudicar a mim, o pessoal mais à direita, o conservador, e beneficiar o lado de lá. Essa última informação agora, que o WhatsApp pode ter uma política mundial, ninguém vai reclamar, tá? Agora, apenas para o Brasil, o disparo em grupos só poderá ser realizado depois das eleições. Depois das eleições não vai ter mais fake news. Com todo respeito, eu estou falando com a CNN, muitas vezes vocês erram na matéria, por que não? Dá uma informação, o nome errado, né? Acontece. Se desculpa, volta atrás e o jogo segue. A gente vai querer fechar a CNN por causa disso. E se pegar mídias oficiais do Brasil todo dia tem fake news, é natural acontecer. Tá? Não é por isso que você vai censurar. Agora, é inadmissível, inaceitável um acordo. A liberdade de expressão está na Constituição. Não vai ser um acordo do TSE que o WhatsApp vai fazer e vai impor a toda a população brasileira. O que fazer para... Os disparos, tá? Que existe são para negócios, comerciais, é tudo legal. O que fazer? Já conversei com o Fábio Faria, vou conversar com o representante do WhatsApp aqui no Brasil para explicar. Se ele pode fazer uma coisa do TSE, pode fazer comigo também. Ou por que não? Pode fazer com você, pode fazer com qualquer um. Agora, no Brasil, um produto está aberto a todo mundo, tá? Ou tem restrição para todo mundo. Eu sou contra qualquer restrição. Liberdade de expressão de vocês da imprensa tem que ter. Não existe ninguém mais do que eu que é atacado quase que 24 horas por dia. E não é por isso que eu deva cercear. Se eu achar que vocês, por exemplo, fizeram algo errado contra mim, entro na justiça. Agora, outra coisa, a pena para isso nunca é a cadeia. Nunca é a privação de liberdade. Nunca. E você assistiu um deputado federal preso pelo ministro Alexandre de Moraes.
No meu entender, o que ele falou é grave. Não gostaria que ele falasse aquilo de mim, tá? Mas não é prendendo um deputado federal, um cidadão qualquer, que você vai melhorar as informações em nosso Brasil. O general Braga Neto já está confirmado na chapa, a gente já pode dar essa informação na CNI? Posso dizer para você, a partir do momento que ele se afastou da defesa, é porque ele ficou desimpedido, né, para disputar qualquer coisa no corrente ano. Existe a possibilidade de ser meu vice, sim, existe a possibilidade. Qual porcentagem? Tem coisa que é 100% ou não é 100%. É uma pessoa que tem uma vivência de caserna, 40 e poucos anos de serviço, foi interventor no Rio de Janeiro, foi chefe da Casa Civil, esteve à frente da defesa, um momento difícil também, que a defesa participou muito na questão da pandemia, e é um exemplo para nós do governo federal. Então, eu acredito que ele possa ser utilizado, né, trabalhando pela pátria, agora como militar da reserva, em outra função, talvez, ou com toda certeza, vice-presidente da República. Me daria uma tranquilidade muito grande. Alguns falam, né, você deveria pegar tal pessoa com tal perfil para ser vice. Concordo que essa pessoa com tal perfil te ajuda a ganhar voz, mas não te dá tranquilidade para governar. Eu tenho que governar de forma tranquila, tá? Tendo pessoas do meu lado que tenham lealdade para com o Brasil, não é comigo não, é para com o Brasil. O senhor já disse que inclusive não queira o seu lugar, né? Eu tenho falado isso aí, olha só, você imagina um pouco que eu passo, porque você está na imprensa, sabe quase tudo o que acontece. Quase tudo estoura no colo da gente. E são decisões que não são fáceis de ter tomada muitas vezes. Você pode ver, por ocasião da pandemia, tínhamos duas propostas, né? Questão de salário de servidor público. Tinha a do Rodrigo Maia, que era dar um corte linear de 25% em todos os salários, por um prazo que não estava definido, e nós resolvemos partir para o congelamento em 1 ano e meio. Foi a proposta, na minha entender, menos grave para o servidor público. Agora, quem perdeu muito com isso, né? Com isso tudo? O próprio trabalhador que tem carteira assinada. Com 2 programas nossos, o BEM e o PRONAMP, começou a realizar acordos, patrão e empregado, alguns com redução de salário, sim, e nós entramos com uma parte para que não houver demissão. Tanto é verdade, uma crise enorme com a pandemia em 2020. Nós terminamos o ano com um pequeno saldo positivo em carteira de trabalho. Agora, a grande perda foi para os informais. Nós calculamos em 38 milhões de informais. Final das contas, 68 milhões de pessoas passaram a ganhar o auxílio emergencial. E os números são enormes, né? Se gastou com o auxílio emergencial em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Se gastou ou não, se endividou. Estamos chamando de dívida próxima a 6 trilhões, ou aproximadamente 6 trilhões de reais. São números que chocam a qualquer um. Fizemos a nossa parte, a questão da pandemia. Vi um estudo agora que algumas televisões mostraram que a política de lockdown não colaborou na redução do número de óbitos e atrapalhou bastante a economia. Lembre-se, eu sempre fui contra o lockdown. Talvez tenha sido o único chefe de Estado do mundo que tomou essa posição, porque sempre disse, você tem que combater o vírus e combater o desemprego também, porque os dois matam. Houve empobrecimento da população brasileira, aumento de inflação. Fomos atrás de melhorar o Bolsa Família. Passamos para de em média R$190 para no mínimo R$400. Um trabalho fantástico de 2 ministros, o João Roma e o Onyx Lorenzoni. Não foi fácil os 400, por quê? Nós temos um teto, temos responsabilidade fiscal. E os partidos de esquerda ficaram contra, porque eles estavam jogando, né, na questão política. Que isso dá popularidade para a gente, não há dúvida, mas procurar atender quem tem mais necessidade. Fizemos isso aí, fizemos mais coisas que ajudou em muito a economia brasileira, como lá atrás, a liberdade econômica. Você pegar gente simples nessa rua aqui, muitos queriam vender algo na praia, ou queriam abrir um pequeno comércio, fazer uma pizzaria, e dependiam de alvarás. Hoje o cara entra com o alvará, se em 30 dias a prefeitura não despacha, ele pode abrir o teu negócio. Tá? Fizemos coisas também que, aproveitando o auxílio emergencial,
onde aí sim 38 milhões de pessoas nunca tinham entrado num banco, e criamos o Pix. A previsão esse ano é, no mínimo, essas pessoas, o brasileiro vai deixar de gastar com taxas e tarifas, etc., de documentações, né, que ele tem que fazer por ocasião da transação financeira, como é zero isso, no mínimo 20 bilhões de reais. E olha o número fantástico. Conversei com o Roberto Campos há poucos dias, e ele me passou que a média hoje em dia de transações mensais com o Pix, olha o número, 1 trilhão e 300, ou melhor, 1 bilhão e 300 milhões. Hoje em dia o caixa eletrônico está ficando para trás. Assim como o orelhão praticamente não existe mais. É um dos países mais digitalizados do mundo, o Brasil. No parlamento, conseguimos fazer com que a carteira de habilitação passasse de 5 para 10 anos. Eu botei lá, né, até 65 de idade, o parlamento botou 50. Foi um grande avanço. Quando eu falei do IPI, 25%, você está na região de praia. Nós zeramos o imposto de importação de jet ski. Tá? Assim como entrou no pacote Asa Delta. A Camex podia aprovar, e fizemos. Zeramos o imposto de importação também de veleiros. Falar, tem veleiro, né? Olha, cada veleiro, direto ou indiretamente, dá mais 2 empregos. A Europa tem 7 milhões de veleiros. Então aqui, se for na mesma balada, você pode ter alguns milhões de veleiros aqui, ajuda a combater os empregos no Brasil. Então nós estamos cada vez mais realmente desburocratizando o Brasil, desregulamentando, como estamos na fase final agora de uma habilitação para jet ski. Conversei com o comandante da Marinha, há uma possibilidade de você ter também ter uma habilitação temporária. Você chega com a tua família aqui, por exemplo, né? E quer dar um passeio de jet ski, a carteira hoje em dia é extremamente complicado você tirar a habilitação, e com todo respeito. Comigo, que não sou professor, em 3 minutos você aprende a pilotar um jet ski, não tem dificuldade, você tem que ter a responsabilidade. Então nós estamos buscando uma maneira de você, ao ter uma habilitação de carro ou moto, né? É um termo de responsabilidade e um pequeno decálogo do lado, como se fossem pequenos 30 mandamentos do lado, você dá uma lida ali, e lê de novo e pode conseguir a habilitação de jet ski. Você pega, por exemplo, aqui, eu estou do lado do Vale do Ribeira, sou dessa região. Já fiz isso em Eldorado Paulista. Pega um jet ski, sobe ali 20, 30, 40 quilômetros, desliga o jet ski. Né? E vem jogando uma varinha, um molinete, uma varinha dentro d'água. Você leva 4, 5 horas lá abaixo, chega tranquilo, satisfeito, ou vai com a tua família, ou vai sozinho. Então o Brasil é fantástico, é o país das águas, tá? É um país que não falta água em lugar nenhum. O Tarcísio, por exemplo, desburocratizou a habilitação de hidroavião. Era uma coisa que era enroladíssima. Você hoje em dia, se quiser ter um hidroavião, quiser vir de fora do Brasil, ter um hidroavião, você pode começar a fazer turismo na região amazônica. Lá é uma pista, em tudo quanto é lugar. Então estamos fazendo a coisa certa, buscando atender, seja quem for. Não interessa se vai atender aí poucas pessoas, ou milhares, ou milhões, vai atrás e busca cada vez mais fazer que o povo, né, não fique dependendo do Estado para trabalhar, para se desenvolver e para levar a sua vida. Presidente, acho que só para não atrapalhar muito mais esse bate-papo, obrigado. O ministro interino fica no Ministério da Educação? Eu já dei a ordem para torná-lo, para efetivá-lo. Porque apenas interino, ele tem certas dificuldades, né, até de locomoção. É o que está acertado, em nada acontecendo com o ministro Milton, ele volta. Tá? E o Milton pediu para sair, conversei com ele, está triste. A gente lamenta que 2 pessoas usaram da boa-fé dele para, sem o conhecimento dele, buscar tirar proveito. Tá? Nada tem ainda contra o ministro em si, eu não acredito que tenha, até pelo comportamento, pela formação dele. Mas nós, homens públicos, né? Como, por exemplo, recebi um deputado ali conhecido, estelionatário, lá na presidência, e depois, 4 meses depois, falou que eu não apurei a corrupção na Covaxin. Esse elemento, tem que entender uma coisa, né? E corrupção tem que ter algo de concreto. Não foi comprado nenhuma dose de Covaxin, não foi gastado nada. E a CPI fez aquele estardalhaço em cima disso aí. Agora quero dar a resposta aqui, por que a CPI
potencializou muito, porque o querido Omar Aziz apresentou uma emenda igualzinha, cópia autêntica, né? Parece que foi no cartório registrar a mesma emenda. Com o Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros, aproveitando uma medida provisória nossa. O que eles queriam? Né? Pensando no povo. Olha para minha cara, né? Omar Aziz e Renan Calheiros pensando no povo. O único órgão do povo que eles olham com muita atenção é o bolso do povo. Eles queriam que qualquer prefeito ou governador pudesse comprar qualquer vacina sem certificação da Anvisa e sem licitação. Se roubaram muito, como constatou a CPI do Rio Grande do Norte, a questão do Carlos Gabas. Só ali foram 49 milhões comprados em respiradores, que não chegou nenhum respirador. E você vê o Renan Calheiros falando na comissão que não vamos apurar desvio de recursos. E agora você vê, né? O nosso querido senador ali, como é que é o nome daquele senador que fala fino lá do Amapá, Randolfo Rodrigues, o Fala Fino. O Randolfo é coordenador da campanha do Lula. O Renan já fez acordo com o Lula, o Omar Assis também. É esse tipo de gente que está na política em causa própria, nunca pensando no Brasil. Basta ver a vida pregressa dessas três figuras que tem aí. Então, agora eu espero que a população tenha bastante disciplina para escolher, né, bem os seus representantes. Bem que de vez em quando você é enganado, eu já votei erradamente também, tá? Acontece. Mas vamos cada vez mais melhorar pelo voto. Voto transparente e auditável. O chefe do executivo geralmente fica conspirando para ficar no poder. Eu estou dizendo que nós devemos fazer eleições limpas. Prezado e querido ministro Alexandre de Moraes. Tá? Você não vai cumprir a tua palavra, né? Sei disso. Falou no momento, talvez, de cabeça quente, revoltado. Nós podemos buscar aperfeiçoar, seja o que for. Isso faz parte da nossa vida e da evolução da espécie humana. Não é eu quero, é assim, e quem duvidar, eu vou caçar registro e prender. Não é assim. É a mesma coisa esse acordo com o WhatsApp. Eu vou buscar o seu da WhatsApp essa semana e eu quero ver que acordo é esse. Se é para o Brasil todo, não posso fazer nada. Ou melhor, se é para o mundo todo, não posso fazer nada. Agora, só para o Brasil, e volta a ser para o mundo todo depois das eleições, que é a prova mais clara de interferência como essa, na liberdade de expressão, estão com medo de quê? Afinal de contas, se o candidato deles, né, pelo que tudo indica, está bem, vai ganhar no primeiro turno, pode vir para a rua. Faz eleições limpas, é uma certeza que o Lula vai ganhar com eleições limpas. É o que a gente quer, que o Brasil quer, e eu tenho obrigação moral de buscar atender o interesse da população e buscar transparência, lisura e segurança em qualquer um dos 4 cantos do nosso Brasil. E as alianças do senhor, como é que andam? Enfim, é um momento bem próximo, né? A gente está falando de dia 16 de agosto, o início das campanhas de fato, mas a gente sabe das costuras, das amarras. Eu não quero falar nome aqui, mas tem gente de partido de esquerda que já quer vir para o nosso lado. Não dá nem para dar uma dica? Não vou dar dica nenhuma não, tá? A princípio estará conosco, né, o Partido Progressista, o Republicano, o próprio PL, o PTB, entre outros, né? Agora, a gente vai fazer a nossa parte. Eu me elegi com um partido com 8 segundos de televisão. De 4 milhões arrecadados, gastei 2,5. Gastei menos de $1 milhão por ocasião da minha campanha. Ou seja, me acusaram de disparo em massa, Folha de São Paulo. Não acharam nada. Quebraram o sigilo do Luciano Hang, que é um amigo meu. Não acharam nada. Acharam do Haddad. Tá? Agora, ficar falando que eu espalho fake news, me aponte uma matéria. Eu quero que me aponte uma matéria, uma mentira. Tá? Gabinete do ódio, apresenta uma matéria do gabinete do ódio. Apresenta uma matéria, ó, essa aqui saiu de lá, ou pode ter saído de lá. Alguns falaram que eu menti contra o candidato Haddad. Eu mentiria se eu falasse que ele era um cara honesto, que ele era um cara que era contra o aborto, eu estaria mentindo. Estava num partido que não roubou ou não desviou mais de 1 trilhão dos cofres públicos, tá? Eu estaria mentindo. Se eu tivesse mentido, faz um partido que realmente ama a democracia. Olha com quem eles sempre andaram, com Chaves, com Maduro, com Fidel Castro lá atrás, com Evo Morales, com os Kirchner, né? Agora, o que a gente mostra, até no meu zap, né, que é um grupo pequeno de pessoas, que vou continuar mandando informações para ele, um ali,
vazou, né, parte da imprensa, um escândalo com o Bolsonaro no Zap. Eu mato de madrugada a Zap, cobro o ministro de madrugada. Agora, por que o Alexandre de Moraes quebrou o sigilo, telefone, meu ajudante de ordem? Senhor Alexandre de Moraes, por que o senhor quebrou o sigilo do meu ajudante de ordem? Para ter informações a meu respeito? Seja claro, manda cobrar o meu sigilo. Onde nós estamos no Brasil? Para onde está caminhando o Brasil? Olha para onde países que são apoiados, que têm ideologia, são apoiados pelo PT, estão indo. Aqui na própria América do Sul, né? Vários países, nós queremos isso para o Brasil. É um caminho que pode ser sem volta. Não estou dizendo que eu sou o único cara que pode resolver os problemas do... Não, tem muita gente boa aí, mas no momento, no self-service que está na mesa, tem pouca comida que não está podre. Tá? Então o futuro nosso está nas mãos da população. Agora a população sempre fala para mim, presidente, não sei o que estou falando, é a população. O voto tem que ser contado. Tem que ser transparência. A contagem tem que ser pública, não numa sala secreta. Tá? A transmissão de dados não pode ser feita dessa forma. É uma coisa que pouca gente tem acesso lá no TSE. Está na mão de meia dúzia de técnicos. Você pode ver aquela questão da segunda live, que deu uma polêmica enorme. Eu apenas li e discuti com o garoto Felipe Barros, né, o deputado federal, que estava dentro daquele inquérito. Daí vem mentirosamente o Barroso e Alexandre de Moraes falar que eu divulguei peças de um inquérito que tinha uma classificação sigilosa. Zero. O próprio delegado já depois. Quando foi entregue o inquérito, foi entregue espontaneamente pelo delegado. Depois o delegado foi depor na Polícia Federal, falou que não era reservado. A própria Corregedoria da Polícia Federal falou que não era reservado. A Procuradoria da Câmara dos Deputados, já que envolvia o deputado Febal, falou que não era reservado. Eles batem nessa tecla. Agora, o que você vê naquele inquérito? Vou falar só um absurdo. Só um absurdo. Os hacks ficaram 8 meses dentro do TSE. Tá, o documento é do TSE, não é meu. E daí, algum acerto os hacks tinham. Eles não estavam passeando lá por lazer. Eles denunciaram. Um deles denunciou que ficaram lá dentro esse tempo todo. O próprio TSE falou que sim. O TSE falou que eles ficaram 8 meses lá dentro do TSE. Inclusive, usando a senha de um ministro do TSE, o ministro Banhos, para que não haja dúvida. Está comprovado por documentos do TSE. E deu o delegado, encarregado do inquérito, a ministra Rosa Weber, que pediu a instalação do inquérito, eu não sabia o que estava acontecendo, pediu. E daí o delegado pediu os logs. O que é log? A impressão digital. Resposta do TSE, por escrito, o TSE escreveu. A empresa terceirizada, que faz a manutenção, inadvertidamente apagou os logs. Pelo amor de Deus. E agora? Esse inquérito vai ficar, agora carimbado como confidencial, né? Agora eu pergunto, qual a solução do inquérito? Vai ficar para depois das eleições também, a exemplo do WhatsApp? Por que não se apura agora? Outra, ninguém está acusando o ministro A, B ou C de participar de fraudes. Mas todos os indícios, eu falei só um pouquinho aqui, né? Todos os indícios levam que algo de anormal aconteceu lá dentro do TSE. E por que não fechar todas as portas? Eu digo mais, eu não estou interessado em saber coisa passada do TSE, eu quero pensar daqui para frente. O que o povo brasileiro merece é o seguinte, ó, o João que votar no Lula ou a Maria que votar em mim, ter certeza que esses votos serão contados. É apenas isso. Agora, não é com medida de força, prendendo gente. Eu acho que tem um hack preso em Minas que falou contra o TSE, está preso. Eu vi uma entrevista de algemado. Era um elemento que tem que ser levado para dentro do TSE, fazer, como é que você entra aqui? Fala para a gente, mostra, para a gente impedir que alguém faça o que você diz que pode fazer. E se ele está preso, é porque ele pode. Nós não podemos viver no Brasil da desconfiança, da democracia de brincadeira. É igual a liberdade de expressão, de imprensa. Né? O Lula vem falando que vai controlar vocês da mídia. Ele diz que vai legalizar o aborto. Né?
Ele é favorável à ideologia de gênero, a criança vai saber se vai ter qual sexo depois de 12, 13 anos de idade. Ele diz que vai desarmar o cidadão de bem. Ele defende o assaltante de celular, que também mata. Tá? Ele diz que vai valorizar o MST, que leva o terror no campo, no meu governo. Você não tem notícia de invasão de terra. Tem umas 10 por ano. No passado, era 2, 3 por semana. Resolvemos o problema. Vai desarmar o cidadão de bem. Vai tirar a arma do homem do campo. Tá? Essas medidas todas que ele anuncia que vai fazer, eu vou desfazer a reforma da CLT. Eu, inclusive, atrasei, né? A pandemia nos atrasou, mas eu pretendo que o Paulo Guedes lance o programa Minha Primeira Empresa. Para que cada um possa ser patrão, pô. Arranja a sua empresa, faz outra empresa, paga o que ele achar que tem que pagar de justo e cada um faz seu papel. Agora, vai ter sempre no Brasil quem manda e quem é mandado. Eu fui mandado há muito tempo no Exército. Qual o problema? Nenhum problema. Você é mandado na tua televisão, a CNN, a pauta, você vai cumprir aquela pauta, entrevistar qual pessoa, sem problema. Um dia, talvez você seja lá editor, até dono da CNN. Tudo pode acontecer. E não tocando a nossa vida. Você pode ver, pegamos dados agora, é inacreditável na minha live. Eu falo só um dado. Molecada entre a 7ª e a 9ª série. Tá? 95% não domina as 4 operações básicas. Ou seja, não sabe a tabuada. É uma realidade. Também agravado por quê? Que não estava bom. Pela pandemia. Fica em casa. E olha só, né? Eu falei que a garotada tinha que estudar. Apanhei pra caramba. Vê se a Academia das Agulhas Negras, a Escola Naval ou a Academia da Força Aérea ficou um dia sem aula. Eu sou comandante. Ficar em aula. Tem alguma notícia que um cadete tenha morrido? Ou internado ou entubado? Não teve. Essa faixa etária, a molecada está forte. E eu falava lá atrás, né, pela minha vida de atleta, o pessoal zombou, bateu. E é uma realidade. A melhor coisa que você pode fazer para a tua saúde é cuidar do teu corpo. É dormir numa hora certa, não encher a cara, não fumar, dar uma corridinha de vez em quando, tá certo? O teu corpo fica preparado para muita coisa. E se acontecer, tem mais chance de se safar. Apanhei o tempo todo. Tá? Igual o lockdown que te falei agora há pouco, o lockdown não serve para nada. Você pode destruir emprego. Tem muita gente aí que não conseguiu ainda voltar ao que era o início de 2020. A família toda sofreu muito. Teve prefeito que queria fechar o espaço aéreo. Teve prefeito, como lá da região dos lagos, que botou tratores para jogar pedra na pista. Pedra não. Tremendo pedregulho para não entrar ninguém na cidade dele. Como que se ficar em casa, o vírus ia embora? Eu lembro do Mandetta, né? O Mandetta, o protocolo do Mandetta é o seguinte, o elemento era contactado com o vírus, ia para casa e quando sentisse falta de ar, ia para o hospital. Eu falei, Mandetta, tá, senti falta de ar, vai para o hospital, para tomar qual remédio? Qual remédio, Mandetta? Para ser entubado? Tubo agora passou a ser remédio? Mandei ele embora. Ele ajudou a fazer com que os médicos perdessem a autonomia. Qual é a autonomia do médico? Você foi surpreendido com uma doença que não tem cura, ele pode, com um acordo contigo, com tua família, apresentar uma possível solução. Você vai para a Guerra do Pacífico. O soldado chegava ferido e precisava de sangue. Precisava de sangue. E não tinha mais doadores. O que começaram a botar na veia do soldado ferido? Água de coco. Salvou muita gente. Você não pode falar que o médico está proibido de fazer isso aí. Outra do Omar Aziz, acredite se quiser. Um projeto dele, impondo 3 anos de cadeia ao médico, ou a você, ou a tua avó, que receitasse algo para alguém fora da bula. Inacreditável. Doutor Omar Aziz, um cara que é acusado de desviar quase 300 milhões da saúde de Manaus, do Amazonas, e agora está sendo feito um grande acordo lá para a reeleição dele, né? Além de outras acusações gravíssimas e inconcebíveis contra ele. Então, a questão da pandemia, nós compramos vacina para quem quisesse. Em nenhum momento eu falei que você é obrigado a tomar vacina. Em nenhum momento eu falei em passaporte vacinal. A liberdade é acima de tudo. Não tem brasileiro que não quisesse tomar vacina que não tomasse. Tomou a vacina, fizemos a nossa parte, gastamos só em 2020 700 bilhões de reais, aí está incluído o auxílio emergencial, mais dinheiro para estados e municípios.
antecipação de possível perda de receita. Tanto é que 2020 e 2021 você não tem notícia, eu não tenho notícia, nenhum governador, prefeito, nenhum que atrasou ou deixou de pagar o 13º. Atendemos a todo mundo. E ainda tem gente que critica. Se o PT tivesse no meu lugar, seria uma roubalheira, modo que até do próprio Petrolão, do tempo lá atrás, desse pessoal. Tá? Então fizemos a nossa parte, estou com consciência tranquila. Vamos tocando o barco aí, o futuro a Deus pertence. Entendo que esse meu mandato devo a ele, até pela sobrevivência em 2000, dado o atentado lá do Pissolista, né? O cara do Pissol lá, tudo bem? 2018, que quase tirou a minha vida, né? Eu lembro que só pedi a Deus para não deixar minha filha ficar órfã, tá certo? Hoje ela está aí com 11 anos e pensa no Brasil melhor para ela. Tá? O que é um Brasil melhor para ela? É um Brasil com liberdade, próspero, onde nós possamos aí sonhar realmente, mais do que sonhar, né? Ter a certeza que você pode fazer um Brasil melhor para nós. Posso continuar? Você pega Roraima. Roraima, tá? É um estado fantástico, fantástico. Estamos com um projeto desde o início do ano passado para dar liberdade aos indígenas, não impor, para que eles possam fazer uso da sua terra, a exemplo que um fazendeiro faz do lado de lá. Temos esperança de aprovar esse projeto, vamos dar liberdade ao nosso índio. Nosso índio, hoje em dia, por políticas lá atrás, de Fernando Henrique, Lula, Dilma, eles passaram a ser um ser, né, dentro de um zoológico. Não pode sair daqui, está delimitado a área, não pode fazer nada. Eu quero que o indígena brasileiro, falam tanto em outros países, né? O indígena brasileiro faça exatamente igual o índio americano e igual o índio do Canadá. Se você for no Canadá, entrar numa reserva indígena, você vai se assustar. Porque você não vai se assustar, porque quando disseram para você, isso aqui é uma reserva indígena, é quase igual isso aqui. Exploram, né? E cuidam da vida deles. Nós queremos a mesma coisa aqui. O contrabando de ouro aqui, as informações que nós temos é enorme no Brasil. O garimpo continua existindo, não é fácil. O pessoal fala, o cara tem que tomar conta da Amazônia. Meu amigo, Amazônia tem uma área equivalente à Europa Ocidental. Tá? É uma área enorme, é difícil você coordenar tudo aquilo. Estamos tentando ainda, né, não conseguimos nos primeiros 2 anos, porque o presidente da Câmara tinha um acordo lá com a esquerda, fazer realmente ter um programa, né, regulação fundiária, onde qualquer foco de incêndio detectado pelo satélite vai saber de quem é o CPF daquela área. Tá? Não conseguimos ainda. Agora, a gente espera conseguir agora, está bastante avançado. Com Arthur Lira, o Congresso deve votar. Ainda bem que eu não sou unanimidade. Toda unanimidade é burra, né? É a questão do self-service que eu te falei aí. Você pode ver hoje em dia na região amazônica, que é muito grande, uma fogueira de São João lá no fundo da tua fazenda é foco de incêndio. E lá no futuro, se esse foco de incêndio estiver numa área que é permitido isso, né, isso não vai ser catalogado como foco de incêndio. É questão de desmatamento. Existe ilegalidade? Existe, mas aqui não tem. Mas tem muitas vezes a mesma área desmatada de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, e entra como desmatamento. Se você for somar todos os hectares desmatados no Brasil nos últimos 30 anos, você já desmatou 2 vezes o Amazonas. Então, isso daí é um trabalho que vem muito de fora para dentro, que nós competimos nas commodities. Certos países, em especial a França, até dizer para o Janone, né? O presidente da Argentina não é o Macron, não, tá? O Macron é presidente da França, candidato a presidente da República. Concorre conosco, tá? E você pode ver, com esse problema da guerra, a Europa já reviu e vai rever outras políticas ambientais. Já deixou de existir lá a questão de terra para repouso, 20%. E ele sabe que a guerra que se aproxima, e pode ser, eu peço a Deus que não aconteça, é a guerra sobre a segurança alimentar. Quando fui falar com o Putin, qual a intenção? É garantir o nosso recebimento aqui de fertilizantes. A agricultura brasileira é 10. Tá? Mas sem fertilizante, cai a produtividade e daí você ameaça a segurança alimentar não apenas a nossa, mas de parte do mundo. Cada 5 pratos de comida lá fora, um é produzido aqui no Brasil.
o mundo todo quer diversificar, até o mundo árabe. Eu tive várias vezes lá, e eles querem diversificar a compra de commodities, né? Porque não pode eles ficar dependentes só de poucos países ou de um outro país. Quando começou a pandemia, que o Trump falou, olha, dependemos de insumos, né, de um único país. Não podemos continuar dessa maneira. Aqui é a mesma coisa que estão fazendo no Brasil. Seria bom, te recomendo, autorizo, né, se bem que não precisa autorizá-lo, é o Almirante Rocha, que é o secretário de Assuntos Estratégicos. Todo o planejamento que ele tem no Brasil para os próximos anos. Como, por exemplo, o grande plano de fertilizantes, né, nós começamos no início do ano passado. Não foi com a crise, com a guerra da Ucrânia que nós... o que a gente vai fazer agora? A questão dos próprios fertilizantes, você pega discurso meu de 2008 na Câmara, quando eu falava da foto do Rio Madeira, o potássio, né, que tem lá. E essa demarcação de terra indígena, essa indústria, que começou na verdade em 92, ela serviu para que certas áreas fossem inviabilizadas, ou para o agronegócio, né, ou para a exploração de minérios. A Roraima. Só a Roraima tem tudo que se tem na tabela periódica, tu acha lá. É que eu tenho dito, né? Se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos teria uma economia próxima do Japão. Inclusive com recursos hídricos. Fui lá no Vale do Rio Cotingo, né? Mais ou menos 12 quilômetros com 600 de queda, né? Um rio perene. Ali você pode gerar energia para todo o norte do Nordeste e praticamente toda a região norte. E estamos agora sim começando a fazer a união de Manaus, Boa Vista. Você não podia por questões indígenas. Foram 3 anos de luta e conseguimos autorização. Agora seguindo a OIT 169 e o União está na iminência de começar a ser construído. Mas esse União, né, em pouco tempo, espero que após a aprovação do projeto, em vez de levar energia de Amazonas para Roraima, leve de Roraima para o Amazonas. Mas você pode ver, até há pouco tempo, se gastava em óleo diesel em Roraima para gerar energia elétrica 1 milhão de litros por dia. Agora nós colaboramos, foi iniciativa privada, mas nós ajudamos quem quer empreender no Brasil, já temos lá geração de energia vindo do gás. Mas nós gostaríamos que toda a Roraima viesse realmente a produzir energia limpa, hídrica. E mais ainda, eu acho que eu não falei para você, se aproxima ali um problema com trigo. O Brasil consome 12 milhões de toneladas por ano, produz 7, ou seja, faltam 5, né? Se bem que 2 são exportadas, não vamos discutir o porquê aqui, mas faltam 5 para nós. Nós temos tecnologia da Embrapa, que começou a trabalhar há alguns anos, foi potencializada a partir de 2019. Temos 1 milhão de hectares em Roraima, que pode começar a produzir trigo brevemente, depende de irrigação. Pode vir do Rio Cotingo. Também o Cerrado pode produzir muito trigo e a previsão da Embrapa é que em poucos anos não só nós conseguimos a autossuficiência, 12 milhões, como podemos produzir até 23 milhões de toneladas por ano. Isso equivale então a você ter a capacidade de exportar trigo para mais de 215 milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, o trabalho, muita coisa a longo, médio prazo, né, tem sido feito pelo governo. Isso praticamente não é mostrado. Não é mostrado em redes sociais, alguns órgãos de imprensa mostram, vocês, entre outras televisões. A gente faz a nossa parte. E o que é mais importante, a gente conversa com o povo. O senhor estava falando do Vladimir... Você dê depois uma geral aí para ver o Com certeza. O senhor estava falando do Vladimir Putin, questão de fertilizantes. Após esse encontro que o senhor teve com o Vladimir Putin, existiu uma outra conversa? A gente teve a guerra, o início... Teve conversa reservada, estratégica. Quem sabe da conversa? Apenas eu, o intérprete e depois o ministro de Defesa, o Braga Neto, que não pode morrer as informações comigo. Então você começa a sentir a importância do Braga Neto no governo. É a confiança mútua entre nós. E coisas que foram tratadas lá que não pode realmente tornar conhecimento público, são estratégicas. E é para o bem dos nossos povos. Então existiu essa conversa após. Vários assuntos, que não vou dar dica de quais seriam os assuntos. Na verdade, foram quase 3 horas de conversa. Teve momentos de contração também, falamos de uma brincadeira natural, tá? Mas
foi muito produtiva, aí você vê o interesse dele no Brasil. Com o Zelensky, teve alguma conversa com o presidente da Ucrânia? Não, olha só. Nós optamos pelo equilíbrio. Nós não podemos trazer um problema lá de fora para o nosso colo aqui. Sei do tamanho do Brasil, sei do seu potencial militar, e você sabe também. Agora, eu sou o presidente de 215 milhões de pessoas. Como eu disse para você, um impedimento de fertilizante no Brasil, e nós usamos em torno de 90% de fertilizante importado do mundo, né, uma parte considerável da Bielorrússia e da Rússia, a gente não pode ficar livre disso. Somos pela paz. Se depender de mim, farei qualquer coisa pela paz. Agora, essa guerra é uma coisa que você tem que ser isento para entender a guerra. Você não pode tomar partido, como alguns queriam que eu tomasse partido aqui. O Brasil todo perderia. O que eu sinto ali, não foi essa minha conversa com o Putin, né? Mas o sentimento do que aconteceu no tocante à guerra é que a OTAN ia colocar ogivas nucleares ali, a poucos minutos de Moscou. Assim como na Baía dos Porcos, nos anos 60, a então União Soviética teve problema com os Estados Unidos, algo semelhante poderia estar acontecendo lá. Não vou entrar em detalhe mais sobre essa guerra, peço a Deus aí que coloque um ponto final nela o mais rápido possível.